voltamos à entrevista com o coordenador nacional das Delegacias Federais de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário em visita ao estado do Espírito Santo. Boa parte dos recursos que eram destinados à agricultura familiar não chegavam até o agricultor, que é o principal objeto de um projeto de fomento à agricultura familiar. Como que o senhor vê isso? O que realmente está acontecendo? O que o governo atual está fazendo para reduzir essas distâncias e esse gasto desnecessário com as estruturas meio? O diferencial dessa nova gestão é que esse recurso, né, para o funcionamento do Ministério, esse recurso ele saia de Brasília e chegue verdadeiramente ao homem do campo, ao agricultor familiar. Então nós tivemos uma redução de mais de 30% dos cargos comissionados dentro do Ministério. O Ministério cumpriu essa solicitação da Presidência da República, então extinguiu esses cargos de DAS, então é uma máquina enxuta. Cargos terceirizados também vários foram extintos. Dentro das delegacias foram 26 DAS que foram extintos. Então o que se quer com isso? É que esse recurso para o funcionamento da máquina, ele realmente saia de Brasília e chegue até o agricultor familiar, que é o objetivo da existência da Secretaria. Com relação à sustentabilidade, né, que hoje a gente está cada dia mais dependente da quantidade de água que pode ser utilizada por cada localidade, né, para irrigação, para atividades agrícolas, né? A água, problema da fertilidade do solo, é cada vez mais um assunto do dia a dia no país, que no passado praticamente era um assunto que ninguém tocava. O agricultor familiar é diferente. Ele está ali para proteger, porque ele sabe, sem a água, a propriedade dele ele não vai conseguir sobreviver. Então ele é um grande guardião. Eu acho que é importante, né, ter essa temática. As instituições de assistência técnica e extensão rural, públicas e privadas, trabalham com isso, de levar esse conhecimento. A preservação ambiental é fundamental para a sobrevivência da própria atividade. Uma das coisas que conceitualmente se discute muito agora é como que surgiu a orientação, né, no passado, orientações para a agricultura que estimulavam um uso muito intensivo e até desnecessário de insumos e máquinas, até de forma inadequada, que promovia uma degradação ambiental maior, que hoje a gente está voltando um pouco para práticas mais orgânicas, mais naturais. Como o senhor vê isso? Na época do milagre econômico, né, na década de 70, então a própria extensão rural preconizava isso, né, difusão de tecnologia. Então foi aonde que veio o uso excessivo dos insumos, dos defensivos agrícolas, priorizando a grande produção. Aí hoje, né, o mundo inteiro preconiza o contrário disso, os alimentos saudáveis, os alimentos orgânicos. Então acho que o papel da extensão rural é fundamental, né? A agricultura familiar está inserida, nós temos várias políticas públicas voltadas para isso, para esse público, né? Da agroecologia, da agricultura orgânica, porque a gente acredita que realmente, né, a sustentabilidade, se o mundo está vivenciando isso, não seria diferente aqui também no Brasil. E o Espírito Santo, a gente fica feliz que temos várias experiências exitosas que acontecem, né, na agroecologia e na agricultura orgânica aqui no estado do Espírito Santo. Inclusive, o café orgânico consumido, né, no cafezinho nosso do dia a dia, lá no Ministério, é oriundo daqui do Espírito Santo. E agora, por último, eu queria perguntar ao senhor a respeito da Anater, né? Porque de um certo período se desprezou um pouco o trabalho da extensão e da assistência técnica ao produtor, principalmente ao pequeno produtor. Existe pesquisa que mostra que o produtor que tem assistência técnica ele consegue quadruplicar a sua produção e a sua renda. Então a gente vê como de fundamental importância a questão da assistência técnica. E foi criado a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural exatamente para
ajudar as empresas públicas, né, as entidades públicas de até esse fortalecimento. Eu sou oriundo da Emater de Minas Gerais, foi uma das primeiras empresas, né, no Brasil, né, o berço, vamos considerar que o berço da extensão é o estado de Minas. Então, essa agência veio. Antigamente existia a Embrater, que foi extinta aí na década de 70. Sim. Depois disso, não teve aporte de recursos do governo federal para os estados e também para os municípios, para que essas empresas possam estar junto, lado a lado desse agricultor familiar. Hoje a Anatel está consolidada, né? Temos contrato de repasse já assinado com alguns estados, né? Tem um Sim. projeto piloto em 8 estados para atender 60 mil agricultores familiares. O estado do Espírito Santo faz parte disso, essa nova metodologia, né, de fortalecimento das entidades públicas de até. E o papel dos municípios, as secretarias municipais de agricultura, que a gente percebe que ainda estão pouco estruturadas, pouco desenvolvidas. As secretarias municipais de agricultura, muitos dos estados, né, por esse Brasil nosso aqui, o que a gente percebe é o seguinte: pouco valorizada essa secretaria. A maioria dos municípios do Brasil, a essência é o quê? A produção agrícola. São municípios que aonde não são municípios de indústrias, né? O que tem, se tiver, é agroindústria, então tudo vindo, né, do agronegócio. Então eu acho que os municípios precisam fortalecer a agricultura. A gente conhece, tem município do Brasil que não tem nenhum departamento de agricultura, né? Vários municípios, às vezes, nem têm a instituição pública. Vários estados do Nordeste não existe Emater, né? Não existe a entidade pública de até. O estado da Bahia é um exemplo. Existia a EBDA, ela foi extinta. Então os agricultores estão desassistidos. Então isso é fundamental. Juntando a assistência técnica da entidade pública, das ONGs, da iniciativa privada, mas com a secretaria forte, parceira, sim, isso é fundamental para que esse agricultor possa realmente desenvolver, ter sua renda. Os municípios agrícolas do Brasil, se você não tem isso fortalecido, a tendência é o quê? A migração para os grandes centros. Doutor Carlos Astolfo, muito obrigado pela presença aqui. A gente que agradece a oportunidade, estamos lá de portas abertas para receber as demandas aqui do Espírito Santo.